Com muita alegria que eu recebo novamente aqui no estúdio do Tudo Mais, o reverendo Vinícius Lacerda. Pastor, muito obrigada. Vamos falar desse marco incrível, histórico. Bom dia. Bom dia, Daísa. Deus abençoe muito. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. É uma alegria poder estar aqui no Tudo Mais uma vez, para compartilhar desse assunto que é o assunto de todos os dias. A palavra de Deus. Amém. Não é isso, Daísa? Palavra de Deus. E saber desse número, desse marco, na verdade, tem muita história, muita dedicação, suor e lágrimas mesmo, mas também muita alegria, como foi o dia de ontem. 200 milhões de Bíblias impressas no Brasil, na nossa gráfica da Bíblia, aqui em Barueri, São Paulo, onde ela fica, né? E foi maravilhoso. Nossa, que bênção, pastor. A gente para pensar, né? Você consegue dimensionar o que são 200 milhões de exemplares, pastor? A gente tem uma ideia de quanto é isso? Porque é muita Bíblia. Você pode tentar fazer uns comparativos, assim. A gente estava até conversando antes aqui, né? Se aproxima muito da população brasileira, né? Que hoje está em torno de 212 milhões e tudo mais. Mas praticamente é como se fosse uma Bíblia para cada brasileiro. E, na verdade, ultrapassa, sim, mais do que uma Bíblia em cada lar, por exemplo, se a gente pensar no sentido de que uma pessoa, pelo menos dentro de casa, tem uma Bíblia. Você já pensou nisso? Então, isso é um nível muito importante da semeadura dessa palavra que transforma a vida do ser humano de maneira integral. Eu penso assim, a integralidade do ser humano. Porque, por exemplo, a OMS vai dizer que todo ser humano precisa de espiritualidade, né? Eles vão dizer. O que a gente sabe é que essa espiritualidade, e a gente crê nisso, só é encontrada na palavra de Deus através da fé em Cristo Jesus. Essa mesma fé que na semana passada a gente celebrou a fé reformada, onde Lutero, até os 20 anos de idade, não sabia nada de Bíblia. Ele achava que Bíblia era algo encontrado no missal romano, quando ele, na universidade, encontra a Bíblia pela primeira vez. E aí ele vai ler Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E aí ele passa a traduzir a Bíblia. E somos todos filhos da reforma, mas principalmente filhos do verbo vivo, da palavra de Deus. Essa que é traduzida e produzida na nossa gráfica aqui da Bíblia, por exemplo. Olha só que incrível. Viu só, gente, tem ideia? É quase uma Bíblia por brasileiro, né? É uma bênção, é um marco maravilhoso, histórico. Tem que comemorar hoje, tem que comemorar muito. E hoje tem um culto de ação de graças lá no auditório do Museu da Bíblia, em Barueri, às 19 horas. Mas para participar, não é mesmo, pastor? Tem que fazer uma inscrição e que está aqui no nosso chat. Exatamente. É isso? Explica pra gente. Se você entrar aí no nosso chat agora, por exemplo, entra no chat, logo no topo do chat tem o link, onde o pessoal da nossa técnica, obrigado, Lu, Deus abençoe, já colocou o link para você aí e você pode se inscrever através dele. É gratuito, entrada franca. Você coloca aí no GPS se você está em São Paulo, Museu da Bíblia, Barueri, vai chegar lá no auditório, fica no centro de eventos de Barueri, mas você chegou lá, procura pelo Museu da Bíblia e tem um auditório maravilhoso para te receber. A gente só quer te receber melhor, identificar seu nome. Por isso a inscrição gratuita pelo Simpla. É isso, só mesmo para identificar e ter um controle também. Para poder te receber. Exatamente. E vai ser bom demais. Tá. Vamos falar então de 200 milhões de Bíblias, mas vamos voltar um pouquinho? Na história? Na história? Tá certo. Conta pra gente a história da Sociedade Bíblica do Brasil. Como que surge a ideia de construir, de ter uma sociedade para tomar conta do livro mais importante que temos? Primeiro eu vou precisar resumir, porque essa história remonta a mais de 200 anos. Então vamos resumir. Mas eu vou ser muito breve. Ela começa com uma menina chamada Mary Jones, de 9 anos, que queria muito uma Bíblia. O colportor, que era o pastor reverendo Thomas Charles, fornece para ela, mas ele fica com a pulga atrás da orelha. Como que uma menina leva dos 9 aos 15 anos para juntar dinheiro trabalhando e conseguir a sua Bíblia? Ele vai lá e cria a Sociedade da Bíblia, chamada Sociedade Bíblica Britânica. A primeira de todas, há 220 anos atrás, em 1804. Quando ele faz isso, ele cria com empresários e pastores e todos aqueles que puderam doar o seu recurso para a gente ter mais Bíblia a um preço que todos pudessem pagar, numa linguagem que todos pudessem entender. Nós, Sociedade Bíblica do Brasil, somos filha dessa. Por quê? Quando eles vêm para o Brasil e começam a implantar o escritório da Bíblia aqui no Brasil, nasce um prédio de 9 andares lá no Rio de Janeiro, em 1948, onde a Sociedade Bíblica Britânica e a americana entregaram a chave desse prédio para uma primeira diretoria de pastores voluntários
que assumiram a Sociedade Bíblica do Brasil, isso há 76 anos atrás. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil começa mesmo no Rio de Janeiro, 1948. 1948, há 76 anos atrás, filha dessas sociedades que implantaram no Brasil o que a gente chama hoje de causa da Bíblia. E a causa da Bíblia é a causa de todas as igrejas. A Igreja de Pinheiros, Presbiteriana de Pinheiros, a Igreja Batista, Assembleia de Deus. Por isso que o nosso board, né, o nosso conselho deliberativo lá, a diretoria, é formada por pastores e homens e mulheres de Deus voluntários. Tem gente na nossa igreja, inclusive, que faz parte dessa diretoria que conduz a Sociedade Bíblica do Brasil, como todos os seus colaboradores. E aí isso vai na sede da SBB, que fica em Barueri, a gráfica, que fica anexa, e as 9 regionais pelo Brasil, da qual eu faço parte, a Regional São Paulo, que é a minha equipe que eu conduzo aqui em São Paulo, estado de São Paulo, estado do Mato Grosso do Sul. Mando um beijo aí para a minha equipe, né? A Regional São Paulo. Mas é todo esse conjunto que forma uma única e perfeita unidade, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, que está unida, Daísa, a mais 156 sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo. Nós somos uma, mas existe uma fraternidade mundial chamada Sociedades Bíblicas Unidas. E 18 delas estiveram ontem na gráfica da Bíblia para ver o lançamento da última, que seria impressa. Se você me permitir, queria pedir para o Lu soltar o videozinho. Soltar o videozinho aí, Lu, da Bíblia sendo impressa, por favor. A número 200? 200 milhões, ela saindo da esteira, tem esse videozinho aí. Tem até o countdown acontecendo. Será que a gente consegue? Ele está falando que vai colocar. Maravilha. E aí você vai perceber aí, ó. Você vai ver um grupo de gente assim, 18 sociedades bíblicas unidas ali, todo mundo junto com a gente, celebrando. Foi pastores, igrejas, redes importantes aí, tanto a IPP-TV quanto outros canais estiveram lá celebrando com a gente também. Que maravilhoso. Ele tá colocando o vídeo para ele, tá arrumando ali, a gente já vai colocar para você ver. Mas assim, pastor, que alegria, né? Como foi isso ontem? Conta um pouquinho pra gente dessa emoção de presenciar este número vindo na esteira ali. Como é que foi? Foi emocionante, foi de arrepiar, como disse o Vitor Quevedo, e ao mesmo tempo foi de chorar mesmo, porque é muita emoção. O Calter estava parado na última casa decimal lá, 95, para chegar nos 200 milhões, e a gente começou a fazer aquela contagem, no 96, 97, você vai ver no vídeo. E quando chegou foi aquela festa, uma emoção, e pudemos ali celebrar esse número de Bíblias. Vamos ver então, vamos ver. Vamos ver esse vídeo? Vamos ver, Lu, coloca pra gente. 95, 96, 97, 98, 99, 200! Glória a Deus! Glória a Deus! Emocionante, muito bonito, pastor. né? Aconteceu até uma contagem regressiva uma contagem para chegar nos 200 milhões, e ali tinham pessoas importantes e estratégicas para nós. Por exemplo, o diretor da gráfica, o Forlim, ele pega assim que ela sai do forno, né? Ao mesmo tempo, ele passa para o presidente da SBB, que é o reverendo Ezequiel Soares. Ele é da Assembleia de Deus de Jundiaí, por exemplo. Depois ele passa ao nosso diretor executivo, que é quem nos conduz, é o capitão do barco, o reverendo Eni Zaibert, que deixa um abraço para você. Muito obrigada. E toda a IPP-TV. E depois ele passa ao Dirk, que é o presidente da SBU, das Sociedades Bíblicas Unidas no mundo todo. Uau. E ali tinham 18 sociedades bíblicas representadas do mundo inteiro. E foi uma festa, foi uma alegria. E aquela Bíblia, você pode ter visto aí, ó, bem grossa, né? Grossa, grande, isso que eu ia perguntar, qual o destino dela? Essa Bíblia, na verdade, ela vai ser fornecida ali
na Sociedade Bíblica do Brasil, em nossas lojas, e você pode acessar o nosso site futuramente, em breve ela vai sair. Ela é uma Bíblia que tem todo o Antigo Testamento interlinear em hebraico e tem todo o Novo Testamento interlinear em grego, ou seja, uma linha em português do versículo e todas as palavras em hebraico embaixo. No Novo Testamento é a mesma coisa. E no Novo Testamento igualzinho. A linha do versículo e todas as palavras em grego embaixo. Por isso que ela ficou uma Bíblia assim bem grossa, grande, bem grossa, exatamente. Porque essa Bíblia é um marco para nós e a gente está celebrando os 200 milhões de Bíblias com essa Bíblia que se chama a Bíblia Interlinear, onde tem ali o Antigo Testamento interlinear e o grego é o Novo Testamento interlinear. Maravilhoso. A pessoa vai ler em português e os originais embaixo, palavra por palavra. Essa é uma edição comemorativa? Essa é uma edição comemorativa, mas que vai estar aí disponível no nosso site, nas nossas lojas, nas regionais. E lá hoje, no culto, você vai poder acessar essa Bíblia e adquirir com a gente lá também. Ah, maravilhoso. Estamos vendo aí novamente as imagens do momento exato. Não é mesmo? Maravilhoso. E que a Bíblia número 200 milhões. 99, ela saindo da esteira e 200 milhões de Bíblias. Que sensacional. Gente, que sensacional. Veja que Bíblia maravilhosa. Por isso que ela é grande assim. É o Antigo e o Novo Testamento de maneira interlinear nas línguas originais. Olha só que maravilhoso. Fantástico, né? Pastor, qual que é a emoção, né? O senhor trabalha na SBB, Sim. dedica, eu sei que boa parte do seu tempo, Sim. da sua vida ali à SBB. Quando chega um número desse, porque assim, são muitos anos de trabalho. Uhum. E qual é a emoção de presenciar isso, hein? A emoção é, em primeiro lugar, assim, de extremo reconhecimento de que somente Deus nos permitir da gente fazer parte dessa missão. Se não fosse Ele. O reconhecimento é da nossa pequenez. E ontem, quando eu terminei, eu fui às lágrimas, assim, né? Eu terminei o vídeo. Eu fui às lágrimas, porque eu voltei 9 anos atrás da minha vida e disse, Senhor, eu não troco nada por esse momento aqui, de viver esses 9 anos celebrando a causa da Bíblia, mas muito mais, vidas, porque, por exemplo, a gente tem que lembrar de uma pessoa muito importante, reverendo Antônio Giraldi, da Igreja Presbiteriana Independente, que foi o nosso diretor executivo, mas, ao mesmo tempo, o idealizador desta gráfica. Ah, é? Então, essa gráfica da Isa, ela nasce em 1995. Uhum. Ela foi construída em Barueri, inaugurada em 1995. E isso foi uma ideia. E, na verdade, ele foi ali capitaneou a construção da gráfica, o reverendo Antônio Giraldi, que, inclusive, escreve muitos livros sobre a história da Bíblia, passando pelo mundo, ao mesmo tempo chegando no Brasil, Brasil República. Vários livros dele tem lá na Sociedade Bíblica do Brasil. E é um homem que está vivo, seus 90 e poucos anos e tal. Não sei se ele vai no culto hoje, mas é alguém que a gente deve louvar a Deus. Honra quem honra, né? Diz a palavra. E tanta emoção e tanta história, simplesmente, Daísa, para dizer, somos vasos de barro que carregam um tesouro de glória, que é Cristo Jesus. E esse tesouro é a palavra. E a gente tem essa missão de celebrar, por exemplo, essa Bíblia aqui que a gente resolveu colocar aqui hoje para fazer parte aqui da nossa entrevista, a Bíblia Mães da Aliança. Isso é uma parceria, por exemplo, entre SBB e Editora Ezion, a nossa editora missionária aqui da igreja. Então, uma pessoa, por exemplo, quando adquire esse material, ela não está só ajudando a missão da Editora Ezion, que é fazer missões através da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, perfuração de poços, plantação de igreja, cesta básica, tudo isso porque 100% do lucro da Ezion vai para a obra missionária. Mas o que entra de valor aqui é que pelo menos 20% dessa Bíblia vai para quem não pode pagar através da missão da SBB. Olha, isso é importante falar, pastor. Daísa, semana passada, eu estava no presídio feminino de Santana, onde a gente estava ali entregando 240 Bíblias gratuitamente para as presidiárias, no presídio feminino de Santana. E ao entregar aquelas Bíblias ali, tinha um grupo de mulheres, de aproximadamente 60 mulheres, e elas ouviram a palavra, ganharam uma Bíblia gratuitamente, eles receberam uma Bíblia, e eu fiz o apelo no final. Preguei a palavra e perguntei quem gostaria de receber o Senhor Jesus como seu Salvador.
E aí? Mais de 15 mulheres vieram à frente e entregaram a vida para Jesus. Então essa é a nossa missão. É a missão que se faz em parceria com a igreja, com as editoras, com as distribuidoras, com todo crente que ama ver pessoas sendo resgatadas pela palavra. Então, assim, na verdade, quem compra uma Bíblia da SBB, né, feita ali pela SBB, na verdade está financiando a Bíblia, por exemplo, dessas mulheres. Exatamente. Não é isso? Você entra aqui, eu fui lá na editora Ezion, no site dela, e adquiri a Bíblia Mães da Aliança. Você não só adquiriu uma Bíblia para você, você adquire uma Bíblia gratuita para a comunidade terapêutica, a Bíblia em braille para os deficientes visuais, Sim. a Bíblia para os presidiários, a Bíblia em Libras, que está sendo filmada, gravada. Que é um projeto maravilhoso, né? Então, a Bíblia em Libras, por exemplo, esse mês de novembro, a gente vai lançar o livro do Antigo Testamento, o livro de Jonas. 4 capítulos, levou 1 ano e meio para ser filmado, gravado, e agora vai para as plataformas digitais. Sensacional. E a gente também não pode deixar de falar do projeto 31.000 Vozes. Não bom é? Demais, porque aí demais. Cada brasileiro vai ler um versículo, é isso? Cada brasileiro vai ler um versículo, e aí você vai ter a oportunidade de fazer parte desse projeto, e ao final eu vou te convidar para um outro evento, que essa Kombi, que é um estúdio móvel, tem um estúdio móvel da Rádio Bíblia gravando um versículo por pessoa. A Bíblia, ela tem mais de 31.000 versículos, certo? Certo. E aí, cada pessoa lendo um vai dar mais de 31.000 vozes. Essa Bíblia vai ser uma Bíblia completa em áudio, que vai ficar nas plataformas de Bíblias digitais. Então, assim, a pessoa vai gravar o seu versículo e a sua voz naquele versículo vai ficar eternizada para os seus filhos e netos. A pessoa vai ouvir o João 3,16 na voz do... Olha o vovô aqui lendo João 3,16, né? O netinho lá. Demais, então, isso. O estúdio móvel é isso, gravando a Bíblia em áudio, que vai ficar depois no YouVersion e diversas plataformas que tem a Bíblia em áudio. Disponíveis. É disponível. Ô Lu, a gente tem uma reportagem sobre o projeto 31.000 Vozes. Vamos colocar pra gente aí, vamos acompanhar essa reportagem que a gente acompanhou aí, como é feito esse processo para gravar, né, as vozes das pessoas. Como que faz? Quem quer participar? Como que faz? Bom, primeiro ele precisa descobrir Onde em que local está o estúdio móvel. E é por isso que eu quero fazer um convite mais para o final. Mas eu queria reforçar o convite do culto hoje. Sim, vamos lá. Ô Lu, se puder jogar a imagem do convite, tem uma imagem do convite, para a gente poder... Você se inscreve aí no link que está no chat, tá? Você acessa o link que está no chat. O culto é hoje no Museu da Bíblia às 19 horas. E olha aí, comemoração dos 200 milhões de Bíblias impressas pela SBB. É o culto de ação de graças. E aí você pode estar com a gente ali, justamente nesse endereço que está aí na tela, Centro de Eventos de Barueri, 200 milhões de Bíblias impressas. E aí tem uma imagem. Essa imagem mostra, por exemplo, uma Bíblia para uma pessoa comum, a Bíblia para uma menininha ali indígena, e a gente produz a Bíblia e traduz para os indígenas no Brasil. A Bíblia em braille na mão daquele senhor ali de óculos escuro, e Bíblia para distribuir para todos aqueles que precisam e querem a palavra de Deus. Maravilhoso. Então, hoje, às 19 horas, culto de ação de graças ali no Centro de Eventos, é onde fica o Museu da Bíblia. Faça a sua inscrição aqui no nosso chat para você participar deste momento histórico tão importante. Maravilhoso. A gente consegue ver a reportagem aí do projeto? Vamos ver, que é um projeto tão bacana. Então, vamos ver agora, então, como que é esse projeto, como funciona essa gravação aí das 31.000 vozes. Essa Kombi, especialmente adaptada para ser um estúdio de gravação, já percorreu mais de 12.000 quilômetros em 57 cidades de 8 estados brasileiros. Tudo para captar diferentes vozes e sotaques, narrando versículos da Bíblia. A ação faz parte do projeto Mais de 31.000 Vozes com a Palavra, criado pela Sociedade Bíblica do Brasil, que visita igrejas e outras instituições. O estúdio já passou pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros e os membros e visitantes puderam participar das gravações. Nós criamos o projeto Mais 31.000 Vozes, que consiste em gravar a Bíblia de uma maneira que ela nunca foi gravada em sua história. Ou seja, versículo a versículo, com uma pessoa diferente.
A Bíblia já é o livro mais lido do mundo ao longo da história. E a ideia agora é criar uma Bíblia completa em áudio, contando com a colaboração de milhares de brasileiros, refletindo a pluralidade do nosso país. Quase metade das vozes já foram captadas. Das 31 mil vozes, nós já captamos 11.580. Então a gente está no meio dessa jornada. Praticamente até 2027 a gente pretende concluir esse projeto. Para quem participa, esta é uma oportunidade única de contribuir com a voz para um registro emocionante e histórico. Saber que a gente vai poder levar isso para as próximas gerações e para pessoas que talvez não conseguem ler, elas vão poder ouvir, crianças também que não conseguem ler vão poder estar em contato ali com a palavra. E aí a gente poder estar pegando também vozes do Brasil todo, isso é incrível. Outra missão desta iniciativa é despertar a população brasileira para a leitura e a disseminação da palavra de Deus. Quando você estiver ouvindo a Bíblia, você vai ouvir vozes de diferentes culturas, de diferentes regiões, vozes diferentes, contando uma mesma história. Evento, Seminário de Ciências Bíblicas. Olha só, gente, você viu aí, então, que incrível esse projeto, 31 mil vozes gravadas, cada brasileiro aí vai gravar um versículo da Bíblia, incrível esse projeto. Vou perguntar para o pastor, onde a Kombi vai estar, como que a gente descobre isso? Muito bom, boa pergunta. E o seguinte, a Kombi da Rádio Bíblia vai estar neste final de semana, sexta e sábado, na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Penha de França, número 570. Como é que você acha mais fácil no GPS? Você coloca assim, Igreja Mevan Penha, M-E-V-A-M, Mevan, Ministério Evangelístico Vinde Amados Meus. Mevan Penha, São Paulo, Avenida Penha de França, 570. A Kombi da Rádio Bíblia, gravando os versículos e vai poder gravar a sua voz, vai estar lá. Mas, para participar, você precisa participar desse evento, que está no vídeo a seguir. Ah, vamos ver um vídeo, então, desse próximo evento? Pode pôr, Lu, pra gente. Olá, eu sou o pastor Vinícius Lacerda, da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu sou o pastor Paulo Teixeira, da Sociedade Bíblica do Brasil. Quem fala é o pastor Emerson Feitosa, do Mevan Penha, da Zona Leste. E eu tenho um convite muito especial para você. Nós teremos um seminário de ciências bíblicas lá no Mevan, da Zona Leste, na Penha, em São Paulo, nos dias 8 e 9 de novembro. Começando na sexta-noite e dando continuidade no sábado. Além das palestras, o Museu da Bíblia vai estar lá com uma apresentação nova. A Rádio Bíblia SBB, com o projeto 31 mil vozes, estará gravando um versículo para cada pessoa e a gente vai ter uma Bíblia toda em áudio, com as mais diversas vozes. Contamos com todos vocês até lá. Que coisa boa, uma oferta de convites maravilhosos para você. Uma profusão, né? Exatamente. Para você ter acesso à palavra, né? Maravilhoso isso, pastor. Então, esse final de semana, sexta e sábado, na verdade, tem esse evento e o projeto, a Kombi vai estar lá. Exato. Eu queria até pedir para o Lu, se a gente puder dividir tela com a imagem que tem as palestras, porque esse evento, ele vai ter aí, ó, uma palestra que começa na sexta-feira à noite, às 19h45 ali, combatendo o analfabetismo bíblico, com o reverendo Paulo Teixeira. Legal. A Bíblia tem lugar na família e na sociedade, onde eu vou falar sobre isso com você lá também. No sábado de manhã e depois à tarde, teremos as seguintes palestras. Olha aí. Você entende o que lê? Princípios de interpretação bíblica. Boa. Depois, a longa caminhada da tradução, trazendo o texto para todos. E no final, eu converso com você também sobre uma sociedade da Bíblia na missão de Deus. Isso tudo... Você se inscreve aí pelo Simpla, você pode acessar também pelo simpla.com.br, SBB, ou no site da SBB, tem o site aí, ó, sbb.org.br. Todos esses eventos estão lá. A gente vai ter uma exposição do Museu da Bíblia e a Kombi da Isa. A Kombi da Rádio Bíblia vai estar lá, gravando durante todo esse evento no Mevan da Penha. E para você participar da gravação aí da sua voz, para ter a Bíblia em áudio, né, com essas 31 mil vozes, tem que participar desse evento aí. Tem. Que é o Congresso de Ciências Bíblicas. Que aí esse evento tem um custo de R$40, que é porque você vai assistir palestras maravilhosas durante 2 dias
e participar com a gente lá, gravando a sua voz, assistindo também a amostra do museu. É uma amostra nova, inclusive. Olha! Bem legal. Vale a pena conferir. Faça já a sua inscrição. Não fique de fora dessa, hein? Exato. Bom, gente, é o seguinte, pastor, tem bastante gente aqui no nosso chat. Boa. Quero mandar beijo para todas as pessoas que estão participando nesta manhã aqui com a gente no Tudo Mais. Só que a Estela Maris, ela fez a seguinte pergunta para o senhor aqui, né? A missão de Deus sendo cumprida, a ele toda honra e toda glória, amém. Maravilha. Como faço, pastor, para distribuir em dezembro para comunidades em um projeto aqui na minha cidade? Ela é de Guaxupé, sul de Minas. Acho que ela está perguntando sobre as Bíblias que o senhor disse há pouco, que são aí destinadas à doação. Claro. Bom, primeiro, as Bíblias de doação da SBB são exclusivas para projetos sociais. Tá. A própria SBB faz essa doação presencialmente, mas ela também doa para organizações sociais. Então, Estela Maris, se você tem uma organização social, pode se inscrever com a gente para receber esse material. Mas isso tudo através dos canais de comunicação das secretarias regionais. Como você está em Minas, quem te atende é a Regional de Belo Horizonte. E você tem acesso aí, o pessoal pode colocar na tarja, por favor, sbb.org.br. Ali você entra em contato através da Secretaria Regional de BH e eles vão te dar todas as dicas. Agora, se você é uma pessoa de uma igreja e quer fazer um trabalho pessoal evangelístico, você adquire pelo nosso site, que aí é o sbb.com.br, mas pelo .org também tem acesso, ou você vai ligar lá na Secretaria Regional e falar, olha, eu quero comprar a Bíblia para distribuir no Natal e cestas básicas e etc. É só entrar em contato e aí a gente, fácil, te atende ali. Que maravilhoso. E, pastor, olha só, tem gente perguntando aqui, a Evânia perguntou pra gente, será que o projeto 31 Mil Vozes vem para o sertão? Bom, hein? Vamos pensar nisso, né? É uma excelente sugestão. Nós temos um projeto e, na verdade, um trajeto todo mapeado e provavelmente ela estará na sua região. Então, o projeto 31 Mil Vozes, ele, como diz o nome, né? 31 mil versículos, mais que... Contudo, a gente já chegou a mais de 16 mil versículos gravados. Olha só, já? Passamos da metade. Caramba, aí. Então, que legal. Se Deus quiser, a bênção. gente vai chegar aí no ano que vem, cumprindo próximo da meta, se não toda já, onde a Bíblia toda em áudio, com as mais diversas vozes, com as mais diversas tonalidades, e essa profusão, criança, homem, mulher, jovem, experiente, idoso, vai lá, todos vão estar com o seu versículo gravado, e vai ser só seus esse versículo. Maravilhoso. Pastor, vamos ver novamente, Lu, coloca pra gente, por favor, imagens aí da gráfica. Vamos voltar lá para o nosso marco histórico de 200 milhões de exemplares de Bíblia. O senhor está com a Bíblia Mães da Aliança, Exatamente. Que foi feita aí na gráfica da SBB. Exato. Agora, pastor, a gente vê ali uma grandiosidade, né? Grande, olha, é bonito. Não, o outro vídeo, Lu, por favor, aquele que mostra a gráfica toda, o recheio. É sempre o mesmo. Exato. Mas, assim, existem vários modelos de Bíblia. Existem. Quantos modelos a SBB já trabalhou? Essa é uma pergunta de prova, né? Na verdade, são centenas e centenas, né, de modelos de todo tipo e que atende todo tipo de público. Tá. Então, assim, você vai ter desde uma Bíblia de evangelismo bem pequenininha, mas que ela serve justamente para a pessoa ter um contato imediato com a palavra e conhecer a primeira vez. Você tem Novos Testamentos, você tem folhetos, você tem a Bíblia em Braille, que uma Bíblia em Braille completa tem quase 40 quilos de papel, 2 metros de altura. É muita coisa. Então, assim, modelos são os mais diversos, mas, graças a Deus, o conteúdo é o mesmo. A gente não precisa atualizar a Bíblia, ela por si só é a palavra de Deus nas traduções que temos. Aí sim, vale colocar como diferentes traduções, a gente tem a tradução brasileira de 1917, com inclusive a revisão de Rui Barbosa, que faz parte da revisão da Academia Brasileira de Letras, ele ajuda, e essa sai uma perfeita Bíblia Canarinho, né? Por quê? Porque é a primeira em Terra Brasilis aqui, onde a tradução do português de Portugal, de João Ferreira de Almeida, passa para o português do Brasil. Aí você tem a corrigida, você tem a revista atualizada, você tem a nova tradução da linguagem de hoje e você tem a mais recente, que é de 2017, a Nova Almeida
atualizada. Então, assim, as traduções são essas, nessa diversidade, mas que tem o mesmo conteúdo, que é a palavra de Deus, e a gente tem essa missão de ajudar, inclusive, sociedades bíblicas irmãs e igrejas do mundo todo, onde a gente já traduziu e já mandou para mais de 40 países, por exemplo. Olha que e a gente vai nessa missão, por exemplo, de traduzir para os povos indígenas. Isso é uma missão muito importante. Só de línguas indígenas no Brasil hoje, a gente tem mais de 180 línguas. São muitas línguas. São muitas. Se você fizer o número, dessas 180, quantas Bíblias a gente já traduziu completa, Bíblia completa? 37. E o novo 37... Tem muito trabalho ainda pela frente. 37 Novos Testamentos, tá? Perdão. Tá. Novo Testamento dessas 180, 37 línguas. E a Bíblia completa, pastor? 8. 8 línguas tem a Bíblia completa dessas 180 línguas indígenas. É muito trabalho. É muito trabalho, gente. E olha, tem que comemorar mesmo a impressão aí dos 200 milhões de exemplares de Bíblia SBB. Pastor, para a gente finalizar, conta claro. Qual a importância da SBB para o nosso país? A importância da Sociedade Bíblica para o nosso país é essa missão que ela tem na transformação integral do ser humano, alcançando o coração do vulnerável, seja numa calamidade, como foi, por exemplo, no Rio Grande do Sul no início desse ano, Sim. com as enchentes, onde nós chegamos ali à marca de mais de 120 mil Bíblias distribuídas pelas igrejas que vieram até nós para adquirir e levar esse material às pessoas que estavam naquela situação de vulnerabilidade social. Nós mostramos isso, nós mostramos isso aqui no Tudo Mais, e Exato. foi realmente uma emoção. Uma emoção. Não é mesmo para essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, há 3 semanas atrás, eu estava entregando 240 Bíblias no presídio feminino. Eu tenho uma conversa com um deficiente visual que nunca teve uma Bíblia em braille e daqui a pouco ele passa a receber a Bíblia na casa dele. Aliás, o deficiente visual pode morar em Manaus. Ele recebe a Bíblia completa na casa dele, sem sequer pagar o frete por isso. A importância é essa Bíblia que move, por exemplo, o motor do barco da Bíblia lá no Amazonas, lá em Belém, lá em Macapá, onde eu estive, rodando as estradas, que na verdade são rios, levando gratuitamente as comunidades ribeirinhas. A gente leva a Bíblia gratuitamente aos ribeirinhos. Então, qual a importância da SBB? Servir as igrejas com a palavra de Deus, para que você seja um missionário, como a gente fala aqui, você é um missionário, né? Para que você transforme a vida de alguém. E aí eu queria perguntar para você nessa manhã. Quem lembra, você se lembra quem te deu a primeira Bíblia? Aliás, você ganhou a sua primeira Bíblia? Eu ganhei da Isa. Eu também ganhei, eu sei quem eu ganhei da minha mamãe. Ganhei da minha avó. Ganhei da sua avó. Ganhei da minha avó. Olha que bênção. E você? Quem se lembra de você como alguém que deu a primeira Bíblia para ela? Isso faz uma diferença. Faz uma diferença enorme. Faça a diferença, então, na vida de uma pessoa. Leia, viva e compartilhe a palavra de Deus. Amém, pastor. Isso. Então, só mais uma vez, o convite está feito para hoje, o culto às 19 horas de ação de graça. Corre aqui no chat, faça a sua inscrição. Pastor, vocês estão esperando as pessoas lá hoje, então, a partir das 19 horas, é isso? Exatamente, estarei lá para te dar um abraço e você vai ser muito bem-vindo pela graça de Deus. Aí está o convite na tela, então, para você. Faça a sua inscrição e participe, né, deste marco histórico de 200 milhões de exemplares de Bíblias aí impressas pela SBB. Pastor Vinícius, muitíssimo obrigada. É sempre muito bom receber o senhor aqui. Alegria nossa. Muito, muito obrigada mesmo. Volte sempre. Deus abençoe, Daísa. Obrigado. E parabéns. Parabéns pelo marco. Para todos nós. Amém. Para aqueles que amam a palavra de Deus.